esteve agora na Assembleia dos Bispos, agora a última, né? O bispo de Burkina Faso. Dom Dabiré. E dali se comentava que para ele se direcionar da casa episcopal até aeroporto e tudo, tinha que ser de helicóptero, porque ele, se fosse de carro, poderia... O país está cercado, né? Burkina Faso é um país pequenininho, né? Na África, perto do Níger, da Nigéria, e é a rota do tráfico de pessoas, tráfico de drogas, tráfico de armas, chegar na Europa. Então, o país está sendo tomado pelos terroristas. Ele fica no sul do Saara, então tem o norte da África, tem o Saara, o deserto, logo abaixo tem uma zona de transição, que chama Sahel. Burkina fica ali, né? A diocese dele é uma diocese que fica mais no nordeste ali, é uma diocese que tem 90 e tantos por cento de muçulmanos. Os cristãos são menos de 2%, os católicos são menos de 2%. Mas conviviam muito bem, era muito comum. Ele falou que ele tem um cunhado que é muçulmano. Assim, é muito comum essas famílias com animistas de religião tradicional africana, muçulmanos, e viviam muito bem até 2012, quando os terroristas radicais, né, com custeio de Estado Islâmico, Boko Haram, invadiram o país. E, de fato, a diocese dele está inteira cercada por terroristas, as estradas tomadas, então ele não tem como sair da cidade. Então é isso, para ele sair da cidade, não tem aeroporto ali, então ele tem que ir para a capital. Para ele ir para a capital, ou ele vai de comboio militar, que eles vão uns 200, 300 carros, com o exército protegendo, e um trajeto de 150 quilômetros demora, ele sai às 6 da manhã e chega às 7 da noite. E devagarzinho, porque tem que ir com aqueles detectores de metal para ver se não tem bomba na estrada, tira. Então, ou é esse comboio militar, que não tem data para sair, às vezes cancela, né? Às vezes está no meio do caminho, os rebeldes estão chegando, tem que dar meia volta e voltar, então é inseguro. Ou ele consegue sair de helicóptero, por quê? Ele, por ser o bispo, e ele é o presidente da Conferência Episcopal do Níger e de Burkina Faso, ele é visto como autoridade com acesso humanitário necessário, né? Porque a fé é tão importante quanto os médicos do corpo lá. Então, ele consegue se inscrever numa lista que tem direito a usar não, se tiver vaga no helicóptero, ele está lá na lista. Então, quando ele veio para cá, ele estava como nosso convidado para vir para a Assembleia da CNBB, ele conseguiu, 15 dias antes da data da viagem, falaram: Dom Dabiré, tem uma vaga no helicóptero. O senhor pode já vir? Ele falou: eu já garanti, porque eu não sei se teria outra vaga no helicóptero nos próximos 15 dias, ou se eu ia ter como chegar pelo comboio. Então, ele precisou sair, de fato, 15 dias antes, para ir para a capital, para daí esperar, pegar o avião para a Etiópia, da Etiópia para a França, da França para cá. Eu falo para ele que tê-lo aqui conosco, nessa Assembleia, foi assim, a gente não tinha ideia do quão custoso era. Né? A gente imagina, da África para cá, demora para chegar. Mas não é que demora para chegar, é uma peregrinação, né? Sair 15 dias antes para poder vir. Mas nesse caso aí, os cristãos, eles não gozam de uma liberdade para ir na missa? Não gozam. Assim, no dia, na diocese dele, né? A liberdade você tem, porque a igreja, o templo está lá, o padre está lá, mas é profundamente arriscado. Né? Esse ano, em fevereiro, e o Dom Dabiré contava como os terroristas foram ficando mais ousados. Antes, se alguém tinha uma cruz no pescoço, eles tinham meio que receio, eles não iam fazer mal contra aquela pessoa. Hoje... E aí tem vários atentados pelo país, né? Eles sequestram e matam os líderes religiosos, os catequistas, entram nas igrejas. Então, ele já celebra a diocese dele em horários diferentes, locais diferentes, para não ter rotina, para tentar fugir dos terroristas. Mas esse ano, em 25 de fevereiro, aconteceu uma coisa que tinha sido inédita até então. Na igreja, passou na cidadezinha, no vilarejo, 2 pessoas vestidos com uma camiseta com Nossa Senhora, terço no pescoço. E aí perguntaram, onde que é a outra igreja? Porque passaram numa igreja que era protestante e não estava tendo culto, e sabiam que tinha católica naquela região. E perguntaram para o povo, onde que é a outra igreja? Normalmente ninguém fala, mas como eles estavam vestidos... Trajados de católicos, assim, de católicos, eles falaram, logo ali. Chegaram lá, mataram todo mundo que estava na igreja. 25 pessoas mortas, lá quantos feridos. Estava tendo uma celebração da palavra, o padre não estava presente. Foi terrível, terrível. Isso foi em fevereiro desse ano. Eu estava com o Dom Dabiré numa apresentação que ele teve aqui, ele veio para a Assembleia da CNBB, né? A ACN há muitos anos convida sempre alguém de fora para falar para os bispos do Brasil essa realidade de perseguição. E depois ele fez algumas outras apresentações aqui em São Paulo, aproveitando que é tão longe para vir, ele ficou aqui um pouquinho mais. E alguém perguntou para ele, falou: Dom Dabiré, mas foi só esse atentado de fevereiro? Ou normalmente tem outros? Nesse momento, tinham me mandado um WhatsApp urgente do escritório central da CN, que fica lá na Alemanha, pedindo para rezar por Burkina Faso. Tinha acabado de ter mais um assassinato. Mataram um catequista, mataram na frente da igreja.
né? E tinham, sei lá quantas pessoas ficaram feridas também num domingo. Então, assim, é muito frequente, né? É muito frequente. Como eles atacam... Primeiro, eles vão atrás dos cabeças da igreja, que são os padres e os catequistas. Lá, catequista, na África toda, na Ásia também, o catequista tem um papel muito maior do que o nosso catequista aqui. No Brasil, quando a gente pensa em catequista, a gente pensa num professor de religião, né? Que pode ser mais ou menos espiritualizado, né? Pode ter mais profundidade e tal, mas assim, ele vai te ensinar a teoria da religião, né? Muitas vezes, há ótimos catequistas que ensinam também o como se encontrar com Deus, mas muitos ensinam a teoria. Lá não. O catequista na África, ele é muito mais do que um professor de religião. Ele acompanha a vida da sociedade. Ele é um líder comunitário, ele verifica o dia a dia das famílias, se consegue emprego, como é que se vai atrás da qualificação. Ele cuida das pessoas do rebanho, ele é um verdadeiro pastor mesmo, né? Ele tem um papel muito mais abrangente, né? Ele é tudo, ele é assistente social, ele é conselheiro, ele é psicólogo, ele é tudo, né? E também é o caminho que faz Deus chegar, né? E muitas vezes ele está agindo ali no lugar que não tem padre, né? Também. Né? Sim, muitas vezes. Nem ele faz às tem. vezes, o padre chega de vez em quando em lugares que demora muito para poder ter uma missa. Ele é quem motiva a comunidade, ele é um verdadeiro líder comunitário. Olha, então eles atacam os catequistas, é profundamente arriscado ser catequista lá.